veja, ele nos propõe uma reflexão. Lembram que o versículo aberto ao acaso hoje é: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Muitas vezes nós podemos andar em grupo, anos a fio, e acharmos que somos amigos. E podemos não ser. Por quê? Porque vai ser quando que nós vamos verificar e dizemos aqui quem são nossos amigos? São nos momentos fáceis, em que a estrada está florida e o tempo agradável? Nesse momento, podemos ter milhares de amigos. Mas vamos descobrir os nossos amigos, e costumamos dizer isto, não é? Acredito que já devem ter pelo menos ouvido sobre isso, que é nos momentos difíceis que conhecemos os amigos que realmente temos. É assim que nós pensamos. E Jesus vai dizer que para ser amigo dele, ele coloca o critério. Por que Jesus coloca um critério? Quem é que precisa? Nós precisamos de Jesus ou Jesus precisa de nós? Nós podemos dizer, mas Jesus nos ama e nós, estando prontos a servir, ele vai amar ter a nossa participação, colaboração, a nossa amizade, muita coisa, não é? Também é claro que ele tem interesse que nós despertemos para nos tornarmos melhores, mas ele prescinde disso. Se ele não tiver isso, ele deixa de fazer o que tem que fazer no mundo? E nós, se não tivermos a ele, vamos deixar de fazer o que viemos fazer no mundo? Isso pode correr esse risco? Nós podemos correr esse risco? Se não tivermos o Evangelho por luz nos nossos caminhos, faremos tudo o que viemos fazer neste mundo? Ou estaremos amortecidos, recorrendo aos condicionamentos seculares que nos representam, na verdade, ainda? Então, nós precisamos estar vigilantes, em oração, para obedecermos Jesus, e por essa maior afinidade vibratória entre nós e ele, seremos beneficiados, refletindo mais sobre as escolhas, buscando fazer escolhas melhores do que fazíamos anteriormente. Isso nos será valioso? Valiosíssimo. Isso será um barco salva-vida no meio de uma tempestade. Jesus nos ama, mas nós precisamos nos amar também. E aprendendo a nos amar, não é amar o próximo como a si mesmo? Aprendendo a nos amar, porque se eu faço, me torno assim, etiqueta, visual, tudo é lindo, mas eu não pratico bem, eu estou sendo minha amiga? Então eu vou na academia, eu vou no médico, eu faço os exames, tudo bonitinho, como diz a agenda social, a agenda dos médicos, mas se eu não me melhoro por dentro, eu estou me amando? Não. E se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou dar para o próximo o que eu não dou a mim mesmo? Fica bem complicado. Então, quando nós nos reunimos numa reunião como essa, para estudarmos juntos, refletirmos juntos, não vamos esquecer, eu brinco sempre, não é? Que o anjo da guarda está anotando tudo que nós estamos estudando e refletindo. Por quê? Porque estamos nos preparando melhor na teoria para enfrentarmos os nossos desafios, que a providência divina vem e nos coloca no nosso caminho para melhorarmos.
porque foi isso que viemos fazer aqui, não foi? Qual é o nosso objetivo? Se nós pudéssemos, assim... Qual seria o nosso objetivo? Alguém quer escrever? Nessa encarnação. Olá, Renatinha, seja bem-vinda. Sair daqui como? Melhor, exatamente. Sair daqui melhor do que quando entramos. Já então vai representar um saldo positivo. Já chegamos do lado de lá sem aquela cara de cachorro que caiu da mudança, como devemos ter chegado em algumas encarnações, não é? Então, desta vez, pensemos assim, que não tem acontecido antes. Temos tanto potencial para conseguirmos desta vez, de efetivamente chegarmos do lado de lá e termos um saldo moral positivo, termos desenvolvido as nossas virtudes e termos coibido os nossos vícios. Vejamos, ficamos lá 2 anos presos em casa, mas tínhamos internet. Em 1918, durante a gripe espanhola, as pessoas ficaram bastante limitadas, não tinha internet. Então, nós continuamos com a possibilidade de não apenas ouvir os nossos amados no tempo em que só tínhamos o telefone e que só tínhamos o rádio. Não. Vamos dizer, ouvir os amados por telefone, mas hoje temos a voz e o vídeo. Podemos falar com pessoas que amamos e estão para lá do oceano por vídeo. Podemos fazer inúmeros trabalhos, hoje até consultas médicas são feitas por vídeo. Quer dizer, quantas coisas a tecnologia nos tem facultado. E, inclusive, quantas pessoas falando sobre evangelho na internet, falando sobre doutrina espírita na internet. É claro que, assim como livros, gostamos mais de uns autores que de outros, gostamos mais de uma fala que de outra. Mas lá vamos fazendo o nosso repertório, não é? Como temos na biblioteca, os livrinhos, temos também no YouTube, temos aqueles canais que nós nos inscrevemos. Por quê? Porque gostamos de receber os vídeos que aqueles canais produzem. E isso é bom, nos enriquece, não é? Podemos, além dos canais, participar de grupos que hoje em dia se reúnem por inúmeras plataformas, não é? Zoom, Skype, entre outras, que se reúnem de todos os cantos do mundo, às vezes para estudar juntos. Olha quantas coisas maravilhosas nos facilitando, como em nenhuma outra encarnação antes desta, com certeza em termos de recursos. Porque antes podíamos chegar como cachorro que caiu da mudança. Mas poderíamos dizer assim, mas eu estava lá sozinha, no meio do nada. Não tinha um livro para recorrer. Poderia acontecer? Poderia acontecer. Livros, hoje em dia, são quase que obsoletos, porque também temos a internet que nos dá os livros virtuais, mas durante muito tempo, livros eram artigos muito caros. Uma pessoa que tivesse uma biblioteca era uma pessoa que mostrava que tinha o quê? Dinheiro para comprar livros. Então, vamos vendo que, com o passar do tempo, Jesus veio até nós há 2000 anos, quando que Gutenberg inventou a imprensa, né? Os livros eram todos o quê? Copiados à mão. Vemos lá. Os livros da Idade Média, à mão. Então, para se ter um exemplar de um livro, era o resultado de um trabalho, muitas vezes, de anos, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, geralmente os padres nos mosteiros, né? os frades. Olha quanto que a humanidade foi se aprimorando e trazendo, de uma forma extremamente mais facilitada, o contato com a verdade que liberta. Não foi o que Jesus disse?
Conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas vezes não tínhamos acesso à verdade, à Escritura em si. Devemos a Lutero, que popularizou a Bíblia. Então, vemos que isso são pouquíssimos séculos. Nós estamos, então, num feliz momento da nossa vida espiritual. Temos muito mais condições de obedecer o Mestre, porque temos acesso não apenas às Escrituras, não apenas aos Evangelhos do Novo Testamento, mas ainda temos a doutrina espírita que nos ajuda o quê? A entender o que temos no Evangelho. Então, a palavra de Deus, a partir, sim, porque o Evangelho é uma revelação de Deus, das leis de Deus que Jesus nos trouxe, mas podemos clarear o nosso entendimento a partir do que a doutrina espírita nos traz, porque eu acho que fica muito difícil. Muitos trechos do que Jesus nos ensina sem nós termos essa chave que a reencarnação nos dá, né? E que existe, na verdade, na linha do tempo, uma continuidade do processo ensino-aprendizagem moral. Daí, quando falamos que o nosso objetivo o objetivo do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. O objetivo de nós estarmos aqui é a nossa melhoria moral, né? Sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E é lógico que isso só faz sentido se nós colocamos a reencarnação nessa equação. Porque não tem como nós melhorarmos tudo numa única encarnação. O espírito amadurecer é muito mais complexo do que uma criança amadurecer e virar adulto. Até porque nós vemos crianças que viram adultos e idosos e não amadurecem. Não é? Parece uma criança com ruga e cabelo branco. Né? Imaturo como ele só, ou como ela só. Então, sem a reencarnação, fica muito difícil entender muitas coisas.